Tenho formação em letras, português, inglês e espanhol. Hoje sou editora de língua portuguesa da editora DB, mas já atuei como professora no ensino fundamental, no médio e no superior, e também como revisora de materiais em diversos segmentos. A linguagem é responsável por nossa capacidade de adquirir conhecimento, transmitir ideias e pensamentos, ou seja, responsável por nossa capacidade de socialmente produzirmos sentidos. Portanto, um livro que tem como finalidade pensar, ensinar e trabalhar com a língua portuguesa deve ter como princípio pensar a linguagem em suas diversas manifestações. Toda a capacidade humana de analisar, interpretar, selecionar informações, ter senso crítico, argumentar, expor ideias, concordar e discordar só é possível por meio da linguagem. Nessa perspectiva, só faz sentido pensar em língua se forem consideradas as especificidades contextuais diante das quais os indivíduos se encontram. Então, passa a ser fundamental o entendimento de que a língua é empregada cotidianamente de diversas maneiras e não de uma forma rígida. Dessa forma, um dos principais focos no ensino de língua materna é o de evidenciar como acontece a produção de sentidos referentes aos usos concretos e particulares que os falantes fazem da língua. Nesta coleção, o objetivo de ensino da língua portuguesa privilegia o estudo do texto, em suas mais variadas tipologias e em seus mais variados gêneros, focalizando práticas de leitura e compreensão, de análise linguística e de produção textual, para que os alunos ampliem o domínio do discurso nas diversas situações comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania. Em um tempo dominado pela rapidez, velocidade e pluralidade de informações, em um século cuja característica principal está no desenvolvimento tecnológico, é por meio das linguagens que se configura uma multiplicidade de percepções, conceitos, relações sociais e culturais diferenciadas e, ao mesmo tempo, globalizadas. Nesse cenário, o uso eficiente e efetivo das diversas linguagens é essencial para adquirir conhecimentos. Pensando nisso, são utilizados nesta coleção meios virtuais e digitais, favorecendo e ampliando o acesso a outras modalidades de linguagem, sendo ela composta, além da versão impressa, da versão digital e do caderno interativo. Cada volume desta coleção está organizado em 3 unidades, e cada unidade é formada por 3 capítulos. Cada capítulo, ao trabalhar com os conteúdos, objetivando desenvolver competências e habilidades relativas à compreensão e ao uso da língua portuguesa, é estruturado em seções e ícones, presentes tanto no livro impresso quanto no digital. Vejamos alguns. A seção Troca de Ideias, encontrada no início de cada capítulo, é destinada à proposição de discussões, tanto orais quanto escritas, servindo como um gatilho que dispare o estudo do gênero privilegiado no capítulo. A seção no universo da leitura propõe atividades de leitura, interpretação e estudo dos gêneros textuais diversos, orais e escritos. A seção O Português da Gente, cujo título faz referência à obra de Rodolfo Hilary e Renato Basso, apresenta questões de variação linguística, concebida como um elemento próprio de toda língua natural. A seção Língua em Uso é destinada à sistematização de conteúdos linguístico-gramaticais, observados pelo viés de sua funcionalidade em situações concretas de uso linguístico. Na seção No Universo da Produção de Textos, são propostas atividades de escrita de textos e também de trabalho com gêneros da oralidade. Na seção Escrita em Foco, são sistematizados conteúdos gramaticais de natureza notacional, como regras de acentuação, de ortografia ou pontuação, entre outros.
A seção Para Gostar de Ler, cujo título faz referência à coleção infanto-juvenil composta por coletâneas de contos, crônicas, poemas, entre outros, tem a finalidade de ofertar aos alunos indicações de livros com sinopses para uma leitura de fruição sempre relacionada ao conteúdo do capítulo. A seção Conhecimento em Ação apresenta atividades que ajudam a desenvolver o conhecimento a respeito do conteúdo estudado. No volume 4, ao final de cada unidade, aparece a seção Conhecimento em Questão, em que são apresentadas questões de vestibulares e do Enem, de forma a familiarizar o estudante com os contextos de avaliação de ingresso no ensino superior. Também há ícones referentes a glossário, conexões, pesquisa, desafio, nos quais são disponibilizados significados de termos de difícil compreensão, biografias, propostas de atividades, acesso a links externos que pressupõem a ampliação dos conhecimentos adquiridos. O primeiro volume está organizado em torno do eixo Identidade, o segundo, Criatividade, o terceiro, Informação e o último apoia-se sob o eixo da Argumentação. Em função desses eixos é que se fundamentam as escolhas no que se refere ao trabalho com gêneros textuais, orais e escritos, na leitura e na produção de textos e na análise linguística. O objetivo da seleção do eixo temático Identidade para o início do trabalho com ensino de língua portuguesa no Ensino Fundamental 2, durante o 6º ano, está, portanto, relacionado à proposta de contribuir para que os alunos sejam capazes de se assumir como usuários de sua língua, reconhecendo-se como tendo um papel ativo no trabalho coletivo de manutenção, perpetuação e construção da identidade social e cultural do grupo em que eles estão inseridos. Como o eixo temático norteador do 7º ano é criatividade, a cada unidade os conteúdos são distribuídos em capítulos que privilegiam a força criativa dos sujeitos, em diferentes esferas, no campo das ilustrações, no da publicidade e no artístico. Os alunos serão convidados a verificar como a linguagem, de modo geral, e a língua, de modo particular, produzem sentidos diversos por meio de um trabalho inventivo, criativo. Já o livro do 8º ano está fundamentado nos gêneros textuais, cuja preocupação primordial é a informação. No entanto, há outros gêneros ao longo dos capítulos, pois é imprescindível em nossa concepção que o ato de aprender seja agradável e que a leitura prazerosa esteja presente em todo o livro. O objeto de estudo do último livro, o do 9º ano, é a argumentação, com vistas a favorecer uma melhor compreensão dessa modalidade redacional discursiva presente na maioria dos gêneros textuais requisitados para o ensino médio. Os eixos que compõem o trabalho com a língua portuguesa, leitura, produção de textos, orais e escritos e análise linguística, são contemplados a partir das seções e dos ícones que, juntos, formam esta coleção, focando-se sempre a linguagem como forma de interação entre sujeitos. Nos temas abordados, sejam os de fundo teórico, sejam os dos textos utilizados para o desenvolvimento do conteúdo e dos exercícios, o estudante é convidado a pensar sobre os valores constitutivos da formação humana. Isso também acontece em atividades que envolvem discussão em turma ou em grupos, de modo que, por meio da oralidade, desenvolvem-se o respeito ao outro e a opinião do outro, a capacidade de ouvir e o protagonismo juvenil na resolução de problemas. É importante ressaltar que as sessões relacionadas ao estudo da língua buscam resgatar a cultura em língua portuguesa nos seus diferentes aspectos e abarcar as principais competências e habilidades, como compreender e usar a língua como língua materna, geradora de significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade.
É importante reconhecer no terceiro volume os recursos usados em diversos gêneros textuais e a linguagem adequada ao conteúdo, escolhendo e identificando uma variante linguística com a finalidade de persuadir o leitor. No quarto volume, entender a coesão e a coerência textuais como elementos de tessitura oral e escrita, que promovem a clareza, a precisão, a objetividade e a beleza, além de desenvolver a habilidade discursiva como manifestação linguística composta por unidades de sentido estruturado. Diante dessa proposta de trabalho com a língua, deve-se conceber a avaliação como um processo dialógico, gradual e formativo, que considere o desenvolvimento da competência gramatical e da competência comunicativa do estudante, tomando como referência as condições diversas de produção e recepção dos textos, orais ou escritos, literários ou não literários, a propriedade criativa da linguagem e os mecanismos de variação linguística, além da capacidade dos estudantes de trabalharem em grupo, fortalecendo assim os valores éticos, morais e de cidadania que o ensino da linguagem e seus códigos pressupõem. Esse material é resultado da parceria entre autores, editores, equipes de produção, professores da rede salesiana de escolas, que atuam como leitores críticos, que analisaram os mapas conceituais e os livros antes mesmo de serem produzidos, e também da parceria de uma consultoria externa, formada por profissionais que já trabalharam junto ao MEC. Professor, a partir de agora, conto com a sua parceria para a melhoria desta coleção. Fique à vontade para solicitar correções e sugerir inserções no material, como links, vídeos, jogos, sites. O canal de comunicação Editor Professor é o que aparece na sua tela agora. Para problemas relacionados à tecnologia, utilize o SAC. Seja bem-vindo à nossa equipe.